Como Paulo usa essa expressão aí sobre os dons de revelação, eu quero começar falando em 1 Coríntios 14, 26, ele diz, um tem salmo, um tem doutrina, um tem revelação. Como eu disse, revelação, ela vai acontecer nas Escrituras, né? Nós temos vários exemplos no Antigo e no Novo Testamento, mas ela pode ser um de 3 dons diferentes. Os 3 dons de revelação. Se você puder, repita comigo, dons de revelação. Outro dia alguém falou, pastor, isso é espiritual? Eu falo, não, é didático, só para memorizar. Então repita comigo, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Esses 3 dons têm algo comum. Além de serem manifestações de revelação, é a forma como se manifestam. Ele se manifesta de 2 formas distintas, mas os 3 são muito pontuais nisso. Ou por meio, a revelação vem ou por meio de uma visão, ou visões, vamos pôr no plural, ou por meio de uma revelação, que eu vou chamar de testemunho interior, que é o que nós enfatizamos ontem, que é aquele testemunho simples do Espírito Santo dentro de nós. O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E esse testemunho interior, ele aparece, né, na Bíblia não só relacionada à questão de certeza de salvação e de sabermos que somos filhos de Deus. Então, há alguns exemplos da própria Escritura que nós podemos levar em consideração, né? Por exemplo, quando falamos de visão, Atos, capítulo 9, Atos capítulo 9, a partir do versículo 10, diz assim, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe a autoridade dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Quando a gente fala de visões, normalmente, nós temos um padrão de revelação que ele traz uma carga maior de detalhes. Quando falamos do testemunho interior, eu costumo dizer que aqui o processo é bem menos detalhado. Ele é bem mais subjetivo, ele é bem mais abstrato. Então, um exemplo do testemunho interior, a gente encontra em Atos 27, dos versículos 9 a 11. Atos 27, dos versos 9 a 11. A Bíblia diz assim, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Então, a palavra de Deus nos apresenta aqui um exemplo muito claro, né? Quando Paulo diz, vejo que a viagem vai ser, esse vejo que, apesar dele usar o verbo ver, ele não está descrevendo uma visão. Esse vejo é uma espécie de eu antevejo, eu percebo, eu concluo, ou numa linguagem que o crente moderno gosta de usar, estou sentindo que vai dar ruim. Interessante que você vê, Paulo, ele diz, a viagem vai ser trabalhosa e vai trazer dano para o navio, para a carga e para as nossas vidas. Pergunta, alguém morreu lá na frente? Não. A Bíblia diz que todo mundo foi preservado. A pergunta a ser feita aqui é, Paulo entendeu direito esse detalhe, ou a partir do momento que ele entendeu o detalhe, teve a oportunidade de, em oração, lutar para que algum aspecto disso pudesse ser revertido e mudado. Mas o fato é que Paulo simplesmente levanta e começa a advertir, dizendo, gente, não é hora de viajar, vai dar ruim. Mas, infelizmente, a Bíblia diz que o centurião deu mais crédito ao piloto, ao dono do navio, do que ao que ele dizia. A Bíblia nos mostra que eles vão enfrentar uma tempestade terrível, né? A Bíblia fala disso a partir do verso 14, um tufão de vento,
chamado Euroaquilão, arrastou o navio com violência, eles se deixam levar, e o texto vai mostrando, verso 18, açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte aliviavam o navio, quer dizer, a carga está sendo jogada fora, se perdendo. Ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio, agora o navio está sofrendo dano. Depois a Bíblia diz, não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Aqui todo mundo diz, não dá mais. Né? O negócio não termina bem. E o verso 21 diz, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Que eu brinco que Paulo faz o papel da mulher no casamento. Né? Quase todo marido sabe que quando a mulher dá um conselho e ele não ouve, tem uma grande chance dessa história terminar com ela dizendo, eu falei, eu te disse. E Paulo disse, vocês tinham que ter me ouvido. O que eu quero destacar, eu tinha que ter me ouvido? Muitas vezes, a gente está diante de uma situação ruim, de algo que está acontecendo, e a gente fica assim, Deus tem um propósito. Né? E a verdade é que algumas coisas não precisavam ter acontecido. Paulo disse, vocês tinham que ter me ouvido para evitar esse dano e perda. Não precisava ter perdido a carga, não precisava ter perdido o navio, tudo isso podia ser evitado. Mas agora ele diz, mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. E agora ele vai trazer detalhes que ele não tem antes. E diz, porque essa mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo como me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar numa ilha. Agora, Paulo tem detalhes que ele não tinha antes. Antes ele diz, vai ter dano para o navio, para cá, para as nossas vidas. Agora ele está dizendo, nossas vidas não. O anjo garantiu que Deus, por sua graça, confiou todo mundo, vai ter livramento, mas nós vamos terminar numa ilha. E agora, esse grande volume de detalhes foi dado por meio de uma visão. Um anjo apareceu. Então, a distinção que eu quero fazer é que revelações por meio de visão tendem a ser bem mais detalhadas do que as revelações que vêm por meio do testemunho interior. Essas são mais subjetivas. Essas carregam consigo uma carga menor de detalhes. E a gente precisa entender que são duas formas de Deus falar e de se comunicar. Não existe assim, se você está nessa é porque você é infantil, ou foi... A vida, às vezes, as mesmas pessoas vão ter os dois tipos de revelação. E na Bíblia, simplesmente, o que eu consigo ver é que os dois formatos acontecem. Na maior parte da minha experiência prática, com os dons, com a ação do Espírito Santo, eu vivo muito mais essa experiência do testemunho interior. Eu brinco que nesse departamento de visões estou mais ou menos que nem na época lá de Samuel, quando ele vai para o templo e passa a morar com Eli. A Bíblia diz que as visões eram raras e não muito frequentes. Então, esse não é o departamento onde eu mais tenho experiências. Mas, normalmente, quando a gente entra nesse outro lugar, as visões elas acabam sendo mais ricas em detalhes. Então, às vezes, por virem nesse formato mais espetacular, elas não são tão desafiadoras no sentido de compreensão como podem ser essas informações que nós temos relacionadas ao testemunho interior. Mesmo o testemunho interior, há momentos que você tem algo que ainda é muito vago e há momentos que você tem algo que é bem mais preciso. Então, não dá para comparar e dizer que todas serão vagas. Eu digo que, comparado com as visões, normalmente elas são mais subjetivas do que as visões que têm uma carga de detalhes maior. Né? Mas há momentos, inclusive dependendo a hora, a necessidade, a urgência, que eu sinto que Deus pode fazer um pouco mais de barulho nessa maneira de falar. Né? E isso pode ser tanto em relação à operação dos dons, como na liderança pessoal do Espírito Santo, como nós falamos ontem. Eu estava fazendo uma viagem de Curitiba a São Paulo de carro com a família, muitos anos atrás, e eu saí já final da tarde, cansado, né? A correria de um dia pesado e puxado de trabalho, somado de noites mal dormidas, mas não podia adiar o dia da viagem, então eu já saí assim cansado. E eu lembro que quando peguei a serra, entre Curitiba e São Paulo, que é um trecho, hoje está todo duplicado, mas na época não, era um trecho assim muito chato, e ela toda, a serra inteira cheia de radares a 60 por hora.
Eu falei para minha esposa, eu falei, não estou nem com capacidade de andar prestando atenção nesses radares, eu não quero arriscar levar uma multa. Falei para ela, então vou tomar a medida aqui mais segura, vou ficar atrás de um caminhão. Esses caminhoneiros sabem exatamente onde tem, então se ele passar um pouquinho dos 60, ele vai reduzir. Eu simplesmente controlo atrás dele, não penso, não me preocupo, porque eu falei para ela, eu estou cansado demais, e já era aquele horário do cair da tarde, do lusco-fusco. Então eu falei para ela assim, eu vou administrar e vou de boa aqui. Ela falou, tudo bem, nós estamos sem pressa e você não ia poder correr mesmo. Eu estou lá andando atrás do caminhão um tempão. O caminhão vai virando para um lado para o outro na serra, eu virando atrás dele, eu mantendo só uma certa distância, né, de segurança, mas estou ali há já não sei quanto tempo. De repente vem algo no meu espírito, sai de trás desse caminhão. Assim, do nada. Eu não estou esperando aquilo, embora eu estou orando, é um hábito que eu tenho na estrada. E quando vem aquilo no meu espírito, sai de trás desse caminhão, a primeira reação é, hã? Tipo assim, o que está acontecendo? E aquilo vem de novo do meu espírito, sai de trás desse caminhão agora. E a segunda era muito mais enfática. O agora, eu só olhei os dois retrovisores, o de fora e o de dentro, vi que não tinha ninguém, já comecei a frear, fui tirando distância do caminhão e fui saindo para a faixa da esquerda, já que não via ninguém. Foi só o tempo de eu reduzir, afastar e ir para a esquerda. O caminhão freia, mas literalmente assim, de fritar os pneus. E mesmo que eu já estivesse bem para trás e reduzindo, ele freou tanto que eu acabei ultrapassando ele. Mas antes de ultrapassar, deu tempo de eu ver por que ele freou. Eu vi o corpo de uma pessoa saindo debaixo do caminhão. Um ciclista tinha acabado de ser atropelado na frente. Como o rodado, o eixo do caminhão era alto, não tocou no corpo dele. Mas se eu continuasse com o carro atrás, eu é que teria atropelado. E naquele momento eu dei graças a Deus, não só da sinalização, sai do caminhão, mas de eu ter obedecido. Agora, eu queria dizer para você que toda vez que essa voz interior fala é desse jeito, agora! Né? Mas esse dia houve uma ênfase muito maior do que o normal. Às vezes, simplesmente, aquilo vem de uma forma subjetiva, abstrata. Via de regra, um volume maior de informações está do lado de cá. A esposa um dia acorda pela manhã e ela diz, tive um sonho. Falei, mesmo, o que você sonhou? Ela olha para mim e ela começa a descrever uma situação de uma família da igreja. Né? Ela diz o que está acontecendo com a filha, né, do casal é isso, isso, isso. O que está acontecendo com a família é isso. Mas a partir do momento que esse problema vier à tona, que vai acontecer isso, ela tinha tanto detalhe. Eu falei, como é que você sabe isso tudo? Ela falou, Deus falou comigo num sonho. Eu ficava olhando e dizia, mas como que você sabe isso tudo? Ela falou, nós temos que ter uma conversa com a família, eu tenho que ter uma conversa com a mãe e uma com a filha, assim. Era tanto detalhe que eu ficava, como é possível, né, isso tudo? E, na verdade, eu fiquei impressionado depois de ver o quão acuradas eram essas informações e como Deus tinha trazido uma revelação muito precisa. Então, feita a distinção do testemunho interior e das visões, por quê? Porque a maioria das pessoas, mesmo que tenham um chamado para se mover no lado de cá, as visões, o que inclui os sonhos, que são chamados na Bíblia de visões noturnas, a maioria das pessoas, elas não começam direto no lado de cá. Aliás, essa parte das visões costuma ser muito forte no ministério do profeta. Mas, quando falamos só de dons, a maior parte das pessoas ela começa para o lado de cá e progride para o lado de lá. Então, eu vou falar dessas duas manifestações nesses próximos 3 dons. Palavra de sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Observe que a Bíblia não diz dom da sabedoria. A Bíblia diz palavra da sabedoria. Como ela também não diz dom do conhecimento, ela diz palavra de conhecimento. Conhecimento sozinho não é dom. Um dia uma pessoa falou para mim no final de uma reunião, pastor, o senhor impõe as mãos sobre mim? Falei, eu gostaria de saber por que você quer que eu imponha. Ela falou, eu quero que o senhor me transfira o seu dom de conhecimento. Falei, querida, em primeiro lugar, conhecimento não é dom, é resultado. Resultado de pesquisa, de estudo, de informação. Falei, segundo, mesmo fosse dom, não lhe dava. Olha para mim e diz, por que não? Falei, porque você é uma folgada. Falei, eu passei uma vida inteira estudando. Falei, na adolescência, eu trabalhava, estudava o dia inteiro. Chegava o sábado de manhã, os amigos iam para o clube. Era um clube municipal, mas iam para a piscina. Eu ficava lá, trancado, lendo a Bíblia. À tarde, a turma ia jogar bola. Estava eu lá, estudando a Bíblia. À noite, que não ia para o culto da igreja, ia para o cinema, para o shopping. Estava eu lá, lendo a Bíblia. Eu falei, foram anos abrindo mão de um monte de coisa para estudar. E você sem fazer nada, que é o download gratuito. Eu falei, é ruim. Né? Mas eu falei, em primeiro lugar, você tem que saber, não é dom.
né? O conhecimento não é o dom. E a sabedoria, ela pode ser vista como uma dádiva divina à disposição de todos. A Bíblia diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Só que quando fala do dom, a Bíblia diz, a um é dada a palavra de sabedoria, a outra do conhecimento. Ou seja, não é todo mundo que vai ter essa manifestação, porque ela não é mera sabedoria. Então, o que significa a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento? É um fragmento da sabedoria ou do conhecimento divino, que nos é transmitido num momento específico, numa situação específica, com um propósito igualmente específico. Um mês e pouquinho atrás, há menos de 2 meses atrás, a gente esteve aqui fazendo uma conferência de família, e eu me lembro que numa das noites eu testemunhei aqui uma história, acho que quando estava anunciando nosso livro Como Flechas, de que quando eu ainda era solteiro, um homem de Deus me aborda e pergunta, você já é casado? Eu falei, ainda não. Ele falou, mas preste atenção no que eu vou te falar, porque Deus me deu uma palavra que não é para agora, é para quando você estiver casado. Ele diz, quando você já estiver casado e o seu primeiro filho nascer, e esse menino tiver com 2 anos e meio de idade, mais ou menos, você vai viver uma situação assim, assim e assado. Ele deu detalhes. E diz, esse vai ser um dos momentos mais significativos na criação do seu filho. Porque se nesse dia você agir de forma errada, você perde o coração do seu filho para sempre. Não vai ser instantâneo, mas é como a abertura de um ângulo. Algo vai começar de forma lenta e lá na frente o coração de você estará totalmente desligado. Mas se você agir, e ele falou qual era a forma errada, mas se você agir da forma certa, que é essa e essa, e diz, algo sobrenatural vai acontecer e vai unir e vincular o coração de vocês para sempre. A única coisa que eu pensava, até isso tudo acontecer, se é que vai acontecer, eu já não lembro mais. Na hora que eu pensei isso, o homem de Deus falou, o Espírito Santo te fará lembrar o que eu estou dizendo no dia que acontecer. Bom, 1 ano depois eu me casei. Depois de casado, 2 anos e meio depois de casado, ou seja, 3 anos e meio depois da palavra, meu filho nasceu. E quando meu filho estava com 2 anos e meio de idade, 6 anos depois da palavra, aconteceu exatamente aquilo que o homem de Deus disse que aconteceria. E eu lembrei, mas não foi uma lembrança qualquer. Foi como se eu visse um filme na minha frente, esse cara dizendo, né, vai acontecer isso, isso, isso. E na hora que eu lembrei, eu vi que justamente eu estava vivendo o momento. E eu não tinha nem percebido. Aliás, eu estava justamente fazendo a coisa errada que eu fui advertido a não fazer. E naquela hora eu pude fazer uma escolha e pegar o conselho que me foi dado e fazer a coisa certa. E esse meu filho hoje está com 25 anos de idade, já me fez avô, porque já teve outros 2 filhos. Minha netinha está com um pouquinho mais do que a idade que ele tinha nessa época. E até hoje eu consigo olhar para trás e dizer, foi um dos momentos mais significativos na criação do meu filho. O que foi essa revelação? O que na Bíblia é chamado de palavra da sabedoria. O que é uma palavra de sabedoria? É uma revelação seguida de conselho. Então, guarde essa expressão, uma revelação seguida de conselho. Deus deu uma revelação a esse homem, daqui tanto tempo, que nem ele sabia quanto tempo seria. Quando seu filho, o primeiro filho, tiver com 2 anos e meio, você vai viver isso, isso, isso. Ele não tinha como saber o que ia acontecer. Isso é uma revelação. Mas o mesmo Deus que deu a revelação do que ia acontecer, deu o conselho de como se conduzir quando as coisas acontecessem. Então, você vai encontrar esse tipo de operação na Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Por exemplo, quando José interpreta o sonho do faraó, ele está trazendo da parte de Deus uma revelação. Outro dia diz, quem teve a revelação foi o faraó. Eu falei, não entendeu nada, porque para ele Deus só deu o enigma. Quem teve o entendimento do que era o enigma foi quem? José. E José diz, vão ter 7 anos de provisão, mas depois vão vir 7 anos de fome, de escassez. Agora, Deus não revela o que vai acontecer por revelar. Deus não é fofoqueiro. Não é que ele está lá no céu dizendo, não me aguento, eu tenho que contar para alguém. Sempre tem um propósito. Então, ele mostra o que está para acontecer, visando o quê? Algum tipo de orientação específica. E essa é a hora que, além da revelação, vem o conselho. Se você administrar bem os 7 anos de provisão, você não apenas sobrevive à fome, você consolida o seu reino e o seu império durante o tempo da fome. Uma revelação seguida de conselho. E segundo o livro de Reis, no capítulo 6, você lê dos versos 8 a 10, que o rei da Síria, por diversas vezes, armou ciladas contra o rei de Israel e o seu exército. Mas ele escapou de todas. Por quê? Eliseu chegava para o rei e dizia, guarda
de passar por tal e tal lugar, porque o rei da Síria colocou ciladas. O rei de Israel mandava checar, descobria que era verdade e evitava passar lá. A Bíblia diz que isso não aconteceu nem 2 nem 3 vezes, ou seja, foram várias. Que tipo de revelação é essa? Uma palavra de sabedoria. Uma revelação seguida de conselho. Não adianta o Eliseu ter a revelação de que o rei da Síria colocou armadilhas e não avisar. Isso não seria evitado, né? Então, a revelação, ela somada ao conselho, ela tem um poder diferenciado. Em Atos, no capítulo 11, aliás, deixa eu dizer uma coisa. Quando você olha para os 9 dons do Espírito Santo, de todas as 9 manifestações, a que mais está relacionada à predição, ao que ainda vai acontecer, acredite, não é profecia, é a palavra de sabedoria. De todos os dons, o que mais está conectado a antecipar o que vai acontecer no futuro é a palavra de sabedoria. Mas normalmente nós pensamos que é profecia. Por quê? Quem que revelava as coisas do futuro no Antigo Testamento? Os profetas. Então a gente pensa, quem mostra o que vai acontecer no futuro é o profeta, ele está profetizando. O problema é que nós confundimos dons com ministério. O ministério do profeta está num patamar acima do que meramente o dom de profecia. O ofício do profeta costuma ser marcado por revelações, pelos dons de revelação. No Antigo Testamento, o profeta era chamado de vidente. Por quê? Porque tinha visões. Em Números 12:6, Deus disse, se há profeta no meio de vocês, eu, o Senhor, me faço revelar a ele por sonhos, visões, enigmas. Então, as manifestações de sonhos e visões, ainda que enigmáticas, eram muito fortes. Então, nós precisamos entender que os profetas não tinham só o dom de profecia. Eles tinham a operação dos dons de revelação na vida deles. E de todos os dons, o Novo Testamento vai falar de profecia, dizendo assim, o que profetiza, fala aos homens, exortando, edificando e consolando. Pode ser que a profecia também tenha um elemento preditivo? Sim, eu não estou negando. Mas quero dizer que a aplicação mais relacionada com a revelação de eventos futuros é a palavra de sabedoria e não necessariamente a profecia. Então, quando você olha para os exemplos bíblicos, por exemplo, Atos capítulo 11, de 27 a 30, nos fala a respeito de um profeta chamado Ágabo. A Bíblia diz, naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Então aqui profeta é de novo o ofício, o dom ministerial. Apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Acho legal, dava a entender pelo Espírito. Tem momentos que a revelação não é clara, não é precisa. Até porque há momentos onde nem o próprio Deus talvez queira explicar com clareza o que vai acontecer. Eu, por exemplo, comecei um ministério itinerante, Deus me deu uma pausa, me levou para o ministério pastoral. Durante anos, ficava imaginando se é só um tempo, é só um período de treinamento, eu já volto, porque o meu chamado é aquele. E esse período durou nada mais, nada menos do que 25 anos. Quando estava para completar 25 anos de pastorado, o Espírito Santo disse, agora você encerra um ciclo. Eu vou te levar de novo lá onde você estava. Então, tenta imaginar a espera. Dezembro de 2018, eu completei esses 25 anos, passei o pastorado da igreja em Curitiba, assumi uma função mais de supervisão das nossas igrejas e fui para o ministério itinerante. Em 2019, eu viajei como nunca na minha vida para cumprir a nova fase. Só quando começou o ano, virei para minha esposa e falei, amor, estou com uma sensação muito estranha. Ela falou, qual é? Eu falei, esse ano vou viajar como nunca. Ela falou, você se preparou para isso? Eu falei, pois é, mas ano que vem eu paro. Ela disse, como é que é? Eu falei, ano que vem eu paro, vou viajar só esse ano. Ela falou, faz anos que você está... Eu falei, eu sei, amor, mas eu não sei te explicar. Ano que vem não é para eu viajar. Eu vou estudar e escrever, como eu nunca fiz antes. Ela disse, mas você preparou? Eu falei, eu sei tudo que eu fiz. É contraditório para a minha cabeça, mas no meu espírito eu tenho uma convicção. Então, quando começou 2020, eu tinha derrubado 80 e tantos % do que seria a minha agenda. Mal sabia eu que não era só eu que ia parar, vocês tudo ia parar. O mundo parou em 2020. Né? E há momentos onde Deus simplesmente não vai falar as coisas com toda a clareza. Em outros momentos, talvez ele possa dar mais detalhes. Então, eu acho interessante quando a Bíblia diz que ele dava a entender pelo Espírito. Me parece que ele não foi assim, todo detalhado, mas que estava para vir uma grande fome. Olha o verso 29. E os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo.
Todo mundo para e diz, por que Deus está mostrando que vai ter uma crise e a crise vai atender principalmente a Judéia? Deus não é fofoqueiro. Não revela informação por revelar e porque não consegue guardar segredo. Tudo que ele faz é com um propósito. O que eles entenderam? Deus está nos chamando a ser parte da solução para esses crentes da Judéia. E o que eu acho incrível é que antes do problema chegar para os crentes da Judéia, uma mobilização de levantamento de recursos começa a acontecer, não apenas em paralelo, mas antes. Eu não sei você, mas eu fico empolgado quando penso num Deus que já se antecipa aos nossos problemas e tem soluções preparadas antes deles chegarem. Outro dia um cara falou, pastor, eu definitivamente não esperava por essa situação. Eu falei, eu sei que você não esperava, foi pego de surpresa, mas Deus não foi. E nós precisamos crer sempre de forma diferente. Quase sempre na Bíblia, quando temos uma revelação de algo que vai acontecer, existe uma orientação prática sobre o que fazer em relação àquilo que vai acontecer. E essa manifestação é a manifestação da palavra da sabedoria. Agora, para mim, a diferença prática entre a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento é que, enquanto a primeira, a palavra de sabedoria, é uma revelação seguida de conselho, a palavra de conhecimento é só uma revelação. Não é necessariamente seguida de conselho. Enquanto a primeira, a palavra de sabedoria, está mais relacionada ao futuro, eu diria que, em termos práticos, a palavra de conhecimento está mais relacionada ao passado e ao presente. E ela normalmente aponta situações que já aconteceram ou estão acontecendo. Por conta disso, não há muita necessidade de conselho, porque a dedução de como lidar com aquilo, ela simplesmente é uma questão simples, é uma questão lógica. E quando eu olho para as Escrituras, eu consigo, simplesmente perceber que ela também, assim como a palavra da sabedoria, é um fragmento da sabedoria de Deus, comunicada num momento específico, numa situação específica, a palavra do conhecimento também é um fragmento do conhecimento divino, que nos é comunicado numa situação específica, numa situação, ou para um propósito específico. Não é mero conhecimento natural. Assim como o primeiro caso, também se manifesta ou por meio de visões, ou por meio de uma revelação interior. Eu me lembro de uma ocasião, no início do meu ministério pastoral, que eu entrei num ponto comercial, estava passando de carro, parei para resolver algo. Coincidentemente, os donos do negócio eram da nossa igreja. Mas eu não parei para uma visita pastoral. Eu parei simplesmente na perspectiva comercial. Mas quando eu botei o pé dentro do estabelecimento, Deus me deu, eu não sei se eu chamo de uma visão, um vislumbre, foi muito rápido. Eu vi 2 alianças de casamento, e uma delas eu vi que estava quebrada. E quando eu vi isso, na hora eu entendi, um dos 2 quebrou a aliança do casamento, foi infiel. A hora que eu tive aquele vislumbre, eu entendi na hora o que significava. Por amostragem estatística, fui primeiro para cima do marido. Abordei ele e falei, amigão, como é que está essa área da sua vida? Não, pastor, está tudo em ordem. Desde que eu fui batizado no Espírito Santo, minha vida mudou, eu só estou andando em vitória. Então, enquanto a gente estava conversando, eu tentando checar aqui e lá, sem dar na cara, o Espírito Santo falou comigo, não é ele. Por eliminatória, só sobrava um cônjuge. Eu terminei o assunto, mudei, virei para um lado, virei para o outro, falei um monte de coisa. Daqui a pouco perguntei para ele, falei, sua esposa está aí? Ele falou, tá. Eu falei, será que eu consigo trocar uma palavrinha rápida com ela? Ele falou, claro, pastor, eu vou chamá-la. E ela veio, ele foi atender um outro cliente. E eu falei para ela, eu falei, querida, eu vou ser rápido e vou tentar ser discreto esperando que você seja. Falei, quando eu pisei aqui hoje, Deus me deu essa visão e me disse que um de vocês tinha quebrado a aliança e sido infiel. Fui primeiro para cima do seu marido, o Espírito Santo me disse que não é ele. Só sobrou você. Ela começou a chorar na hora. Eu disse, pastor do céu, foi uma vez só. Eu falei, querida, não é a quantidade de vezes. A aliança foi quebrada. Mas Deus não está mostrando isso para eu liberar uma palavra de juízo para você, nada do gênero. Ele está manifestando misericórdia e Ele quer trazer restauração. Ela falou, senhor, ora comigo. Eu falei, eu não vim só para orar. Eu falei, da mesma maneira que essa aliança foi quebrada de uma maneira muito formal por meio de um ato, ela só pode ser consertada de maneira formal por meio de um ato. A pergunta que eu quero te fazer é, quem conta para ele? Você ou eu? Ela regalou os olhos e falou, o senhor vai destruir o meu casamento. Eu falei, não, senhora, quem destruiu foi você. Eu fui enviado de Deus para arrumar. Então, eu quero te dar a opção de determinar como é que isso vai ser feito, você ou eu. Ela pensou, ela falou, eu falo. Eu falei, então depois você me aciona. E ela falou, e o senhor não vai a lugar nenhum.
Eu falo, mas eu quero você junto, iniciando um processo. Gente, foi um processo doloroso, como é de se esperar. Porque não existe como lidar com essa situação de forma diferente. Mas ver o que Deus fez na vida daquele casal foi extraordinariamente compensador, né? O que eu e você precisamos entender é que a palavra de conhecimento ela é uma revelação da situação que hoje aconteceu, está acontecendo, e é fácil de deduzir. Então, por exemplo, se Deus me mostra que uma pessoa está com dor de cabeça, eu tenho que deduzir porque é que Ele mostrou. Não é uma informação gratuita. Olha, Deus mostrou que você está com dor de cabeça. A pessoa vai dizer, ué, eu já sabia disso antes da revelação, a minha cabeça está doendo. Aí a pessoa pergunta, o que é que eu faço com essa informação, com essa sua revelação? Eu digo, sei lá, tomo uma Neosaldina. Então, se Deus mostrar alguma coisa do gênero, eu vou orar por cura, né? Se Deus mostrar pecado e não der uma palavra de juízo, eu vou entender que é aquilo que Ele normalmente quer que aconteça, que é restauração. Então, nesse terreno, é bem mais fácil a gente deduzir, né? Então, às vezes, eu olho para uma pessoa e tenho uma percepção no meu espírito. Como ensinei ontem, eu gosto de fazer a checagem, a conferência, né? Às vezes, quando eu tenho uma coisa muito clara, muito forte, como foi a visão, eu posso ir direto no ponto. Mas, normalmente, eu pergunto, por acaso você está sentindo algo assim, assim, assado, no seu rim direito? Sim. Posso orar por você? Né? Eu não chego dizendo, olha, Deus me mostrou. Mas é bem mais fácil você gerenciar. E salvo essa situação que eu mencionei aí do vislumbre, né? Eu não sei nem se eu chamo de visão, a maior parte do tempo, para mim, essas experiências se dão por meio do testemunho interior, por essa forma simples do Espírito Santo lidar. Em 2 Reis, no capítulo 5, a gente lê dos versos 20 a 27 sobre como Geazi, o servo de Eliseu, vai atrás de Naamã, depois de Eliseu não ter aceitado nenhuma recompensa pela cura que aconteceu. E a gente precisa ter muito cuidado, gente. Porque, assim, há pessoas que, depois de você ser um instrumento de Deus, não vão demonstrar gratidão nenhuma, zero. E tem gente que eu percebo ficar chateado. E nós precisamos entender, nós não estamos fazendo isso para as pessoas, nós estamos fazendo isso para Deus. É de Deus que vem a recompensa. E, por outro lado, nós precisamos cuidar, porque tem pessoas que têm a sensibilidade de querer recompensar. Há momentos em que você pode ser recompensado. Paulo foi um instrumento de Deus para promover cura quando eles estão na ilha de Malta, e a própria população depois retribui tudo que ele fez, provendo alimento para a viagem dele e dos demais presos quando embarcaram em outro navio. Mas nesse dia específico, acredito por liderança do Espírito Santo, Eliseu entende que não era para receber nada de Naamã, dispensa o cara de jeito nenhum. A nação vivendo um momento de dificuldade, de crise. Geazi diz, esse Eliseu deve estar doido de perder essa chance, essa oportunidade. Vá atrás do homem escondido, inventa uma história que Eliseu mudou de ideia, pediu algo para alguém, pega aquilo que queria e voltou. Quando ele volta, a Bíblia diz que Eliseu pergunta, onde é que você foi? Já disse, teu servo não foi a parte alguma. Eliseu diz assim, porventura não foi o meu espírito contigo? A Bíblia não dá detalhes, mas me parece que foi um arrebatamento de espírito. E Eliseu assistiu de camarote VIP tudo aquilo que estava acontecendo, né? Aqui nós temos uma revelação de um pecado, de uma situação, e aqui o propósito da revelação não foi trazer restauração, foi trazer uma palavra e uma sentença de juízo, assim como acontece em Atos capítulo 5, com o caso, né, de Ananias e Safira. Essas revelações podem estar relacionadas à situação de pecados, mas elas podem estar também relacionadas a outras situações, a outras necessidades. Em João, no capítulo 4, nós vemos que Jesus se encontra, e aqui eu quero chamar a sua atenção para a simplicidade do testemunho interior, aquilo que acontece do lado de cá. Jesus se encontra com uma mulher samaritana ali junto ao poço de Sicar. E no verso 16, a Bíblia diz que Jesus fala assim para ela, vai, chama o seu marido e vem cá. A Bíblia diz que a mulher respondeu, não tenho marido. E replicou Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. E esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Interessante. Jesus diz para a mulher, chama o seu marido e volta. A mulher diz, não tenho marido. Aí Jesus diz, não, é verdade, você não tem. Você teve 5, o de agora não é marido. Ué, se não é marido, por que é que Jesus chamou o cara de marido? Você já parou para pensar nisso? Outro dia alguém falou, não, jogou um verde para colher maduro.
Falei, gente, isso não tem nada a ver com o perfil comportamental de Jesus. Em primeiro lugar, algo que eu e você precisamos entender é que a Bíblia diz que o amor não suspeita mal. Quem anda em amor não começa julgando e desconfiando dos outros. Jesus, como homem, tem uma percepção de que o que Deus quer fazer não se limita à vida daquela mulher, mas também à pessoa com quem ela convive. Particularmente, eu creio que enquanto homem, ele dá o voto de confiança, chama o seu marido. No momento que ela diz, não tem marido, é a hora que quem decidiu pisar nesse lugar da revelação, ele pode entrar num lugar mais profundo e detalhado de revelação. Esse texto, para mim, começou a fazer sentido com a experiência que eu tive há quase 27 anos atrás, quando eu comemorava meu primeiro aniversário de casamento. Eu estava num restaurante, foi uma situação que eu relutei muito, né, para aceitar um convite, acabei ministrando no dia do aniversário de casamento, e eu fiz um acordo com os pastores, falei, olha, quando terminar o culto, aliás, quando terminar de pregar, eu nem vou esperar o fim do culto. Eu falei, eu não oro com ninguém, eu não converso com ninguém, e eu vou sair com a minha esposa, jantar com ela, porque era o dia da nossa celebração do aniversário. E o pastor entrou em pleno acordo. Eu, antes de pregar, já comecei dizendo, gente, hoje é meu primeiro aniversário de casamento. Eu falei, que bom que vocês acharam isso lindo, romântico, porque quando terminar o culto, eu quero sair correndo, levar essa gata para jantar. E aí de quem tentar me parar no meio do caminho. Eu falei, eu não quero falar com ninguém, eu não quero orar com ninguém. O povo riu daquilo, pensei, o recado está dado. Quando eu estou pregando, já passei da metade, indo para o final, de repente eu sinto que a unção de cura vem sobre mim. Primeira coisa que eu pensei, ai. Falei, Jesus, se o Senhor quiser, eu paro de pregar agora, eu nem prego mais, já começo a orar, porque o tempo todo estou pensando, eu não quero que minha mulher lembre do primeiro aniversário de casamento dessa forma. Né? Mas eu não senti que era para orar com ninguém naquele momento. Pensei, alguém vai desobedecer a ordem, vai me parar no fim, porque eu senti que a unção continuava comigo e eu não tinha orientação do que fazer. Então pensei, alguém vai procurar e não pode nem brigar, ainda vou ter que orar. No final do culto, ninguém me procurou, a não ser uma mulher para contar uma história interessante, se der tempo eu falo daqui a pouco. E eu simplesmente fui para o restaurante. O pastor tinha me dito antes de sair, você já decidiu onde vai jantar? Eu falei, ainda não. Ele falou, eu quero te dar uma sugestão. Além de ser um dos melhores restaurantes da cidade, nós temos um irmão da nossa igreja que trabalha lá, inclusive está de serviço hoje no turno dele, ele é um maître. Se você aceitar, tomei a liberdade já de reservar uma mesa, né? E se você aceitar ir para lá, inclusive pedir a ele que no final você só assine a nota, o jantar por nossa conta. Numa época onde as coisas eram difíceis que só, eu falei, considerando isso tudo... Então, estava certo que eu iria para aquele restaurante. O que eu sabia? Que o maître me receberia, era um crente que não estava no culto, porque estava trabalhando, e o maître sabia que eu era o pastor que preguei no culto da igreja, que ele não foi. Era tudo que a gente sabia um do outro. Então, quando cheguei lá, me identifiquei, o camarada orientou a gente, levou a gente a uma mesa, fizemos o pedido, ele mesmo serviu, a gente não deixou nenhum garçom atender. E eu estou lá, curtindo o momento romântico com a minha esposa. E num desses momentos, o mestre passa para perguntar se está tudo bem, se a gente quer alguma coisa. Quando ele chega, algo mexe dentro de mim de uma maneira assim muito forte. E eu entendi que Deus queria me usar na vida daquele cara. E eu só pensei, aqui não, Espírito Santo, agora não. Tipo, o senhor teve a chance lá no culto, agora é meu jantar de aniversário de casamento. E eu simplesmente decidi nem parar para pensar naquilo, não, foi uma reação minha. Mas cada vez que ele voltava, passava, eu sentia a mesma coisa. E, de repente, eu comecei a ter um sentimento de que o negócio não era apenas com ele, mas tinha a ver com a mulher que ele amava. Só que eu não conseguia definir que nível de relacionamento era. Se era uma namorada, se era uma noiva, se era uma esposa, se ele era um cara que converteu já amaziado, ajuntado e não regularizou a situação. E eu sinto cada vez mais que diz respeito não a ele. Ele começa me chamando a atenção, mas daqui a pouco a coisa diz respeito à pessoa do relacionamento. E era uma revelação tão indefinida que, pela primeira vez, eu comecei a me perguntar, sabe que foi isso? Algo parecido com isso que Jesus teve? Num dos momentos que ele chega, eu olho e percebo que ele está usando uma aliança na mão esquerda. Imagino, pode ser que seja casado. Isso aqui, às vezes, não significa nada. Tem gente usando, não é casado, tem gente que é casado, não está usando. Mas eu fico naquela pergunto, não pergunto, falei, não quero atrapalhar o jantar. E começou a me dar um desespero. Eu queria era terminar aquilo e ir embora. Eu lembro que, num momento, virei para minha esposa e falei, meu amor, eu vi que eles têm aqui aquela sobremesa que você mais gosta. Ela falou, meu amor, que indelicadeza, eu nem terminei de comer.
Falei, não, mas é que até fazer, a gente já pode ir pedindo, você termina uma outra, chega. O que eu queria era sumir dali, porque eu realmente comecei a ficar naquela angústia. Já fiz muita bagunça em restaurante e não queria que minha mulher lembrasse que tudo terminou num culto, num restaurante. Aí acabei esperando, pedi a sobremesa depois, e nessa ele vai, ele vem, aquele negócio está me incomodando, eu fui lutando, não vou fazer nada, não vou fazer nada. Mas quando finalmente ele trouxe a nota, que eu assinei, que eu estou para sair, eu pensei, não custa perguntar e fazer a checagem. Aí eu olhei para ele, resolvi, como diz a linguagem dos pentecostais, dar lado. Olhei para ele e falei, vou fazer a pergunta. Eu falei, está tudo bem com a sua esposa? Ele me olha com a cara e diz, isso lá é da sua conta? E diz assim, está tudo bem. Quando ele falou, está tudo bem, eu fiquei muito indignado. Eu pensei, eu estou a noite inteira lutando para sequer dar atenção. Quando eu finalmente resolvo dar atenção, como se fosse ele que bagunçou o meu jantar, ele não está sabendo de nada. Eu falei, esse cara me corta desse jeito, e eu fiquei indignado com o corte que ele me deu. E até hoje eu não sei se foi a fé ou a raiva, né? Mas a hora que ele falou, está tudo bem, eu falei, não está. A hora que eu falei, não está, minha mulher arregalou o óleo de um lado, ele do outro. Ele está tudo bem, falei, não está, tá, não está. E como ele não cedia, eu apelei. Falei, rapaz, eu sou homem de Deus, você não estava no culto hoje, você perdeu, mas eu sou homem de Deus. Falei, você quer que eu seja específico a respeito do problema da sua esposa? Eu falei, como é que você pode dizer que está tudo bem? Se todos os dias dos últimos meses que vocês oram e oram juntos, vocês estão orando por uma única situação, que é o problema de saúde dela. Quando eu falei isso, foi interessante até porque a hora que eu falei, você quer que eu seja específico? Alguém falou, pastor, Deus já tinha te mostrado algo? Eu falei, ainda não. Ele falou, mas foi na fé ou no blefe? Eu falei, talvez um pouco de cada. Talvez eu tenha achado que se eu ameaçasse, ele voltasse atrás. Mas quando eu falei, você quer que seja específico? Ele me olha com a cara de, então seja. E pensa nos segundos mais longos da minha vida, que parece que foi uma eternidade. É nesse momento de não ceder à informação negativa que a revelação cresce. E nessa hora Deus me trouxe o detalhe do que estava orando. Quando eu falei isso, eu vi que ele desmontou. Eu falei, não, na verdade, não sei porque ele disse que não antes. Falei, minha esposa está mesmo com uma situação de uma enfermidade crônica, a gente está muito preocupado. Ele diz, aliás, amanhã é o dia D, ela vai passar pela médica, vai refazer alguns exames, e a gente realmente está aflito com isso. Eu falei, olha, quando você chegar em casa, acorde a sua esposa. Não sabia que hora ele ia chegar, mas foi exatamente o que veio. Falei, e diga para ela que um homem de Deus passou aqui hoje. Pode dizer que tudo que essa médica vai descobrir amanhã é que Deus está curando você completamente. Desde que eu saí da igreja, aquela unção de cura ainda estava comigo. Falei para minha mulher no carro, falei, estranho. Na hora que eu estava pregando, veio unção, senti que não era por orar para ninguém, ninguém me procurou depois. Estamos indo embora para o restaurante, a unção de cura ainda está comigo. No restaurante todo estava comigo. E a hora que eu falei isso, foi a hora que eu senti que a unção foi ativada. Na minha cabeça, ela não fez barulho, na minha cabeça eu imagino que ela saiu naquela hora. Imagina ela saindo fazendo a curva para a direita. Não sei nem por onde ele morava. Mas não teve efeito sonoro, isso é coisa só do seminário. Eu vi que aquela unção entrou em operação e saiu de sobre mim. E eu sabia que Deus estava fazendo algo. Eu lembro só que eu levantei, assinei aquela nota e fiquei pensando, como é que um homem de Deus sai de cena nessa hora? Dei o braço para minha esposa e ergui a cabeça. Eu lembro que minha mulher não falava nada, 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 nada. A gente andou até o hotel que era próximo, peguei a chave na recepção, na época era chave física mesmo, chamamos o elevador que demorou, nós estamos subindo, estava quase num dos últimos andares, quando está quase chegando minha mulher do meu lado esquerdo aqui no elevador, ela finalmente quebra o silêncio. Eu lembro dela olhando para mim e dizendo, é fácil assim? Eu falei, fácil o quê? Aí disse, você fala com um homem que nunca viu da vida dele, fala da mulher dele, fala do que vai acontecer amanhã. E ela disse, você fica nessa tranquilidade? Eu falei, por que você está falando isso? Eu falei, isso não acontecer. Eu olhei para ela e falei, tu é uma mulher de pouca fé. Ela falou, é sério, isso não acontecer? Eu falei, amor, a primeira parte da revelação não estava certa? Ela falou, estava. Eu falei, a gente não acertou tudo que não sabia? Eu falei, o que te faz achar que a outra parte vai dar errado? Aí o rosto dela iluminou, tipo assim, meu Deus, que coisa simples, não pensei nisso. E quando ela finalmente se iluminou e se libertou da incredulidade, eu dei o tombo. Falei, isso não acontecer, nós não voltamos mais aqui mesmo. Nunca mais ele vai ver a gente de novo. Ela começou a rir, ela falou, não, é que você está numa calma. Eu falei, calma, filho, isso chama teatro, minhas pernas estão mole, tem um gelo na minha espinha. Eu quero voltar lá no restaurante, perguntar o nome dele, pegar o telefone dele, saber se aconteceu. Eu falei, eu estou desesperado. Ela falou, nossa, você me enganou. Eu falei, estava enganando até você perguntar.
Bom, um ano se passou. Para não dizer um ano, faltava acho que 1 ou 2 dias para o próximo aniversário de casamento, e a gente está de novo em Londrina. Dessa vez eu não estava pregando, fui participar de um evento de capacitação e levei quase toda a liderança da igreja comigo. Nós fomos comer num restaurante, o negócio deu uma bagunça, deu tudo errado, e alguém simplesmente decidiu mudar, improvisar, e nos levou para onde? Para aquele bendito restaurante. O cara ficou tão bravo no que aconteceu no restaurante antes, que nós ficamos uma meia hora, não era atendido, ele cancelou o pedido, era um advogado que tinha o dom da briga, e eu brinco assim, era o único que tinha grana. E eu brinco que ele ficava mais generoso quando ele estava com raiva. E ele ficou com tanta raiva, ele falou, olha, isso aqui nem é comida de verdade, nós vamos para um restaurante decente. Quem for comigo, eu banco a diferença, porque todo mundo já tinha pago, e ele que cancelou e pegou o dinheiro de volta. Falou, quem for comigo, eu banco a diferença, quem não for, perdeu o dinheiro, simples assim. A turma me olha com a cara, pastor, o chefe é você. Eu falei, gente, eu estou de carona com ele. Conheci o bom gosto dele, fomos. Dito e feito, ele foi para um dos melhores restaurantes. Quando o carro encosta na frente do restaurante, minha mulher começa a apertar a minha mão. E sabe que as mulheres falam por código, né? Às vezes tem gente que olha a mulher sorrindo para o marido, pensa que linda, ela está dizendo, você vai se ver comigo em casa. Quando minha mulher começou a apertar, foi subindo o código Morse pelo braço. Olha só aonde nós estamos. Eu olhei para ela, deu sinal, olhei para fora o restaurante, pensei, Falei, bom, já faz 1 ano. Primeiro, não quer dizer que não aconteceu. Segundo, não quer dizer que o cara ainda trabalha aqui. Terceiro, mesmo trabalhando, não quer dizer que esteja no turno dele. Aquela vez era noite, hoje é almoço. Mas confesso que eu entrei meio preocupado, olhando, procurando. Não vi ele em lugar nenhum, sentei de costa para o lugar dos garçons. Veio a comida, eu fui consolado, esqueci aquilo tudo. No final do almoço, uma mão me cutuca o ombro. E quando cutuca, eu olho. Quando eu olho, o maître, materializado do meu lado. Ele, ô pastor, tudo bem? Eu digo tudo. O senhor lembra de mim? Eu falei, lembro. Ele falou, pois é, como são as coisas? Eu não queria lhe incomodar. Quando eu lhe incomodar, eu pensei, deu ruim. Ele falou, mas agora há pouco, olho pela janela, quem que está passando aqui perto? Nunca vem para o centro da cidade, o que dizer para esses lados? Minha esposa. Não aguentei, saí correndo chamar ela e dizer, meu amor, você tem que conhecer o homem de Deus que deu aquela palavra, aquela noite, você foi curada. Quando falou isso, eu fiquei em pé. Falei, eu mesmo. Pai do Senhor. Apresentei minha esposa, testemunho ocular. Estava aqui, pensa num negócio que me deu um alívio, gente, um alívio. Aí, quando eu estou saindo do restaurante, falei, Deus, muito obrigado por ter essa notícia. O Espírito Santo falou comigo, quem você acha que foi que tirou você do outro restaurante e trouxe para cá? Eu falei, aquela confusão toda, tinha o seu dedo. A gente precisa parar de murmurar, gente, do que não entende, do que não sabe. E crer que é um Deus que cuida. Ele falou, eu queria que você não apenas soubesse o que aconteceu. Eu quero que você use isso como uma ilustração quando estiver ensinando. Ele diz, você não tinha detalhes sobre o que era essa mulher nem o relacionamento. O nível de informação era simples, era subjetivo, era abstrato. Mas porque você decidiu andar naquilo que eu te dei, você pôde não só saber mais e viu o que aconteceu. Ele diz, eu quero que você encoraje as pessoas a se moverem nos dons do Espírito. E nós precisamos, de fato, entender, como eu falei antes, eu nunca sei quando vai acontecer. Às vezes estou em reuniões, em cultos, que eu fico doido assim para começar a dar a palavra de Deus para os outros, e simplesmente não acontece. E tem horas como essa que eu não quero, e acontece. Mas o que eu e você precisamos é aprender a ser sensíveis ao Espírito Santo e aquilo que Ele faz e a forma como Ele nos dirige. Isso me fez olhar para esse episódio com Jesus e dizer, Jesus não ia chamar de marido quem não é marido, a menos que ele estivesse dando só um voto de confiança num testemunho interior, que não é absoluto, não é completo. Muitas vezes é uma informação vaga. E o interessante é que quando a mulher nega, por outro lado, Jesus cresce na revelação. Eu tenho visto quando existe essa disposição de andar naquilo que a gente tem, e muitas vezes situações que eu lidei com pessoas e não é bem assim, foram momentos justamente onde o nível de informação e de revelação cresceu. Mas como eu falei antes, parece aquele tipo aquele jogo de xadrez. Deus faz o movimento dele, você faz o seu. Depois que você faz o seu, Deus diz, agora eu faço mais um para você poder fazer outro. E essa interação com o Espírito Santo ela é muito simples. Mas, enfim, nós vamos ver no Novo Testamento não só Jesus revelando pecados, como dessa mulher, esse que você tem não é seu marido, revelando pensamentos de outros.
em João, no capítulo 1, de 47 a 49, quando Jesus encontra Natanael, interessante, que diz a respeito de Natanael, esse é um verdadeiro israelita em quem não há dolo. A Bíblia diz que o homem responde, de onde o Senhor me conhece? E tem gente que é tão complicado que até para você elogiar é um problema. Esse é um cara bom desse, então o Senhor me conhece para dizer que eu sou bom. Jesus diz, eu te vi, quando você estava sentado debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. Esse é o momento que o cara olha e diz, assustado, né? O texto diz que ele olha para Jesus e diz, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele sabe que Jesus não tinha como saber aquilo. E sabe, é interessante, como muitas vezes uma revelação, né, de qualquer detalhe, pode mostrar que você não está falando sozinho, nem de si mesmo, mas falando da parte de Deus. Eu lembro de uma ocasião em que eu entrei no escritório, e a hora que eu entrei no escritório, entrei para pegar algum papel, não estava indo fazer nenhum trabalho, e para buscar algum documento, me veio um impulso de ligar para um amigo. Um pastor, que também é um amigo. Mas apesar do cara ser um amigo, e amigo mesmo, nós, os homens, assim, a gente fala estritamente o que a gente considera necessário. Primeira coisa que eu pensei, ligar para quê? Tipo assim, não tenho nada para falar, nenhum assunto para tratar, nada para discutir. Mas aquela coisa dentro de mim, liga para ele, eu sabia. Falei, eu não tenho motivo, não tenho razão, estou nem querendo ligar, isso deve ser o Espírito Santo. Falei, só tem um jeito de saber se Deus está nisso. Chamei ele. Quando chamo, ele atende o telefone, ele do outro lado, ô Subirá, que surpresa você me ligando. Falei, pois eu estou tão surpreso quanto você. Não sei nem o que falar, não sei para que eu estou ligando. E não vou dizer que queria saber se você estava bem, porque não tinha um motivo específico. Mas quando eu falo para ele, estou tão surpreso quanto você, vem no meu espírito, pergunta se ele tinha feito uma oração antes do telefone tocar, orando por uma provisão de R$3.000. Isso faz muitos anos. Na época, 3.000 era bem mais do que hoje. A hora que eu fiz a pergunta, primeiro um silêncio do outro lado, depois uma voz emocionada diz, eu tinha acabado de orar por isso, quando o telefone tocou. Aí aquele testemunho interior vem de novo e diz, pega o número da conta dele e transfere. Primeira coisa que eu penso, o que é que eu tenho a ver com isso? Pediu para o senhor, não para mim. A primeira coisa que eu pensei quando falei é, Deus só quer confirmar que ouviu a oração dele que vai atendê-lo. Mas eu penso, o que eu tenho a ver com isso? Mas eu falei, me passa o número de conta, que eu vou te transferir esse valor. Aí do outro lado, o que é que você tem a ver com isso? Falei, pensei a mesma coisa aqui agora. Eu vou pedir para Deus, não foi para você. Eu falei, também pensei isso. Eu falei, mas deixa eu fazer uma pergunta. Eu tinha como saber que você tinha acabado de orar? Ele falou, não. Eu tinha como saber pelo quanto você orou? Ele falou, não. Eu falei, a voz que me disse que você orou e por quanto orou, mandou transferir. Você quer mesmo lutar contra essa voz? Ele falou, anota o número aí. Aí peguei o número da conta. Um dia eu contando isso engraçadinho, falou, liga para mim. Aí eu que não gosto de deixar a bola quicando, falei, vai orar primeiro. Para ver se Deus manda eu te ligar. E, sabe, é muito gostoso você poder perceber que há momentos onde Deus está mandando a mensagem. Aquilo não era toda a necessidade que ele tinha. Aquela era a parte do desespero, era a coisa mais imediata que ele tinha para resolver. E ele me contou, ele falou, Subirá, aquilo me deu uma fé. Porque se Deus está cuidando de uma parte do problema, ele vai cuidar do resto. Ele falou, e eu vi Deus fazer tudo depois. E sabe, eu e você precisamos acreditar que podemos ser instrumentos de Deus, né? Agora, a palavra de conhecimento, ela é fácil de deduzir. Deus está mostrando que o cara pediu dinheiro, você tem que deduzir exatamente que aquela necessidade ele não te mostrou à toa, ele quer que você participe. Deus está mostrando que está enfermo, é para orar por cura. Deus está mostrando pecado, a única coisa que eu tento discernir é restauração ou a palavra de juízo sobre o que está acontecendo. Mas, diferente da palavra de sabedoria, que é a revelação seguida de conselho, a palavra de conhecimento é só uma revelação e ela é bem mais fácil de deduzir, embora sempre tenha o elemento da edificação.